Boa noite, meninas, meninos, boa noite. Como que estão vocês? Espero que estejam todos bem, felizes, contentes, tudo de bom. É sempre um prazer estarmos aqui. Tem alguma pergunta que gostaria de... Eu Ok. tenho, Araci, como que a gente abre de emergência uma bacia? Emergência, que não dá tempo de fazer todo aquele protocolo. Ou quando tem uma situação continuada na família, eu já posso abrir a bacia de manhã, quando amanhece o dia? Sim, veja bem. Quando nós abrimos uma coisa todos os dias, como a nossa bacia, o trabalho de socorro, tecnicamente eles ficam abertos. Sim, Tecnicamente. A não sim, ser que a pessoa leva 2 meses, 1 ano, sabe aquelas coisas assim que não tem método, não é regular, não tem disciplina. A bacia dissolve, o elo dissolve, porque é tudo fluido. Mas no nosso caso, que nós oramos todos os dias, tá? Pela manhã, à noite, nós temos um trabalho grandioso, vamos colocar assim. Isso não se dissolve. Tecnicamente, você tem ele já uma estrutura cada vez mais forte e mais real, vamos colocar assim. Como são as colônias, como são o atendimento, a equipe de trabalho, porque é um processo sempre. Quando nós temos uma emergência, no seu caso, a espiritualidade, nosso anjo guardião, possivelmente já antecede, já estão prevendo algo que vai acontecer além da nossa visão material. Então, eles estão um pouco além do nosso entendimento. É possível que a nossa equipe de trabalho já esteja posta, já esteja em posição de trabalho. Ok? Então, você faz a ok. sua rogativa a Deus, a Jesus, a equipe e entra no trabalho de auxílio e de amparo sem medo de te Obrigada. equivocar. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Eu quero perguntar. Sim, Lia. Eu Pode queria perguntar. saber como que a gente pode fazer para evitar estar indo no umbral, porque tem acontecido mais vezes comigo. E aí eu até estava conversando com a Márcia, ela me falou que é perigoso, que só quem pode ir no umbral são pessoas de muita luz ou as pombagiras. Eu acho que eu não estou em nenhum caso. E aí eu fiquei assim, tem noite que eu não consigo dormir, porque eu fico com medo de ir, porque essa última vez foi a semana que vocês não pôde apresentar por causa do fio lá no. Eu fui no umbral, certeza que era umbral, eu sabia que era umbral, mas era uma sala branca e eles estavam de jaleco. E eu tive que buscar umas coisas minhas que estavam lá, não sei o que que era. Mas aí eu sujei as mãos, e aí eu queria limpar minha mão, falou, pode lavar aqui, tinha igual um aquário, assim. E aí, quando eu lavei minha mão lá, ela estava cheia de caco de vidro e cortou minhas mãos. E aí ficou cheio de sangue, aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu quero ir embora. Ele falou, vocês não vai mais embora daqui. Você agora tem um pacto de sangue. E aí eu olhei, todas as portas estavam fechadas. Eu fiquei muito apavorada, até eu fico emocionada de falar. E quando fui ficando apavorada, eis que entra o meu neto, um garoto. Ele entrou assim, muito firme, falou assim para mim, vamos embora, vó, dá a mão. Pegou na minha mão, e aí eu tenho que levar minhas coisas. Ele falou, eu já peguei. E saiu comigo de lá. Mas eu fiquei assim, depois eu fiquei apavorada e fiquei com medo. Falei outra vez, quem vai me tirar de lá? Porque aí eu não tenho controle sobre isso, de Bom, fazer essas viagens primeira astrais, coisa assim, de estar saindo assim. é Não o é eu que medo. quero. O medo é o pior inimigo do médium. Esse é um ponto pacífico. O médium tem que confiar nas... Então, eu não estava com medo, fiquei com medo Então, lá. ótimo. Analisa. Se você foi em algum lugar, é porque você precisava ter ido para solver.
e a sua equipe de trabalho te deu autorização para entrar. Se caso você não pudesse entrar, Lia, você não teria entrado. A sua equipe de trabalho teria te levado para um outro local, para um outro ambiente, teria um outro destino. Se você entrou, porque a sua equipe de trabalho acreditou que você poderia entrar. Todos nós, médios, entramos nas regiões umbralinas. Todos. Não existe esse ou aquele. Todo médium volta no seu passado, volta nos trabalhos feitos, volta nas magias, volta nas feitiçarias, volta nas guerras, nas destruições, nas imperfeições. O médium vai voltar sempre, porque aquele passado o prende. Vamos supor que os seus inimigos, adversário da sua mediunidade, do seu crescimento, você precisava romper com eles. Quando eles te falaram do pacto de sangue, você ficou temerosa, porque no tempo em que se fazia pactos de sangue, não podia dissolver, que eram pactos de família, pactos de, vamos supor, há muitas seitas ainda que se vincula a isso, pactos de sangue, então aqui não podia desmanchar. Quer dizer, eles te levaram para você desmanchar. O que faltou para você na hora foi uma determinação. Quando eles disseram, isso é um pacto de sangue, e você deveria ter dito, solvo agora, desmancho agora, acabou o pacto de sangue, que é a lei de destruição. É a lei de destruição, é quando o médium usa a lei de destruição para solver aquela ideia, solver aquele pensamento. E se você foi, porque você estava presa nisso daí. E você vê que seu neto é um médium por excelência. E um bom médium, e um espírito de uma certa hierarquia, para poder te tirar de lá. Quer dizer, ele também deveria estar com você. Ele, a equipe dele, uma equipe de médiuns familiares, porque todos poderiam estar presos. O seu neto, ele foi para te ajudar, mas já vem nesta reencarnação como um auxílio para você. Procure auxiliar seu neto e prepará-lo para que ele possa envergar essa estrutura espiritual dele. Mas o que te faltou na hora foi o discernimento de dizer, ó, acabou o pacto. Solvi, desmanchei, porque eles usaram o vidro. E eu sei que, assim... Fala, Lia. Não, eu fiquei pensando, o que será as coisas que eu trouxe de lá? Eu saí com as coisas de lá, depois que saiu lá fora, meu neto me deu. E aí eu saí com aquelas coisas, mas eu não sei o que era, estava dentro de um saco, um negócio grande assim, sabe, que eu segurava, mas eu não sei o que era. E aí meu neto foi e eu fui embora. Assim, desci uma rua e fui embora. Uma rua meio esburacada, sabe aquelas ruas que correm enxurrada? Aquela rua de terra que faz aquelas valetas? Pois é, parecido aquilo lá. Deixa eu ver. Se é um saco de macumba, vamos supor, de oferenda, a primeira coisa que você tinha que falar assim, eu lanço isso num buraco num vulcão, eu lanço isso no fogo, eu lanço isso para solver, para que não fique nada. O que faltou para você foi determinação. Quer dizer, o médium tem que ter esse lance. Né? Discernimento. Então, você está orando, você vê um saco de coisas ruins, a primeira coisa que você vai fazer é chamar a equipe e lançar isso no fogo, desmagnetizar 1000 graus, 10.000 graus, não é para ficar nada. O médium tem que ter essa rapidez de jogada da lei de destruição. Você tem que ficar mais segura e se posicionar para solver. Porque certamente é um trabalho vinculado na família. Porque, caso contrário, seu neto não estaria lá. Pode ter um vínculo com os avós, com os bisavós, tataravós, que todos estão presos
pacto de sangue familiar. E esses espíritos obsessores, adversários, eles usam isso para manter a família dentro de um regime que eles querem pôr por causa do pacto de sangue. Isso sempre existiu na Idade Média. Tem religiões que não fazem esse pacto de sangue. Para a pessoa não sair, que daí para frente é irmão, e daí para frente não vai sair mais. Então, mas é um pacto material, mas fica de uma forma ou outra vinculada. Eu fico feliz de você ter desvinculado, tá ok? Mas não precisa entrar em contradição com a sua dirigente. Que ficou faltando para mim, não ficou explicado, ficou faltando para mim alguma coisa. Aí eu fiquei com medo de dormir, eu estou dormindo e qualquer coisa eu estou acordando porque eu tenho medo, porque eu fiquei achando que, isso que você falou, que alguma coisa ficou para terminar. E eu fico com a sensação de que eu vou ter que voltar para terminar alguma coisa. E aí eu fico com medo de dormir. Ótimo! Eu estou dormindo que mal. Que legal! Convida todo mundo para ir. Convida as suas equipes, convida seus protetores, convida a minha equipe, e vai lá e bombardeia, ouviu? E não deixe pedra sobre pedra. Correto? Sobre pedra. Ok. Qualquer coisa você liga para mim. Tá bom? Tá bom, tá. Obrigada. Quem mais tem alguma pergunta? Então, vou dando continuidade. O que é muito comum em nós médios. Vocês aqui estão no 3º ciclo. Vocês já estudaram fluidos, magias, feitiçarias, vodus, pontos feitos. Todos vocês já ouviram e sabem da necessidade de dissolver. Porque um trabalho, um pacto de sangue, vou usar apenas como para pegar um elo de ideias. Um pacto de sangue feito há 200 anos atrás, 400, 500, 1000, 2000, pode ter sido um pacto de famílias, de caravanas, porque morávamos no deserto, porque fizemos por religião, e assim por diante. Por qualquer coisa nós poderíamos ter feito e vinculado a nossa família. Quer dizer, essa família ficará daqui para frente com esse elo de sangue eternamente. Como foi usado a palavra para sempre e eternamente, né? Que antigamente tinha esse negócio de eterno, né? Então, aqueles espíritos que ali estavam, elementares e espíritos humanos, estão presos nesse processo eterno. Então, é preciso que o médium volte para desfazer aquilo que foi colocado para a eternidade. Porque, naquele momento, os espíritos não têm tempo. E o que acontece com ele? Vincula-se à ideia original. Isso passa 200 anos, 400 anos, 1000 anos, mais ainda. Porque é o vínculo. É um vínculo deixado de sangue. Então, o médium tem que ir lá, solver, tirar aquele pacto que foi colocado, porque eu acredito que vocês, como médium hoje de 3º ciclo, tenham consciência que a evolução da mediunidade lhe autoriza a solver, a desmanchar, desmagnetizar, retirar, comandar a gente que não presta muito atenção. Se nós formos na Gênese espírita e vermos lá como Jesus dava ordem, ele dizia: eu te ordeno que se retire, eu te ordeno que levante. Jesus dava uma ordem: levanta, retira, solva. É a mesma coisa. Eu te ordeno que solva. Eu te ordeno que limpe. Eu te ordeno que você retire isso daqui. Porque as almas inferiorizadas,
Elas, às vezes, não entendem isso, a não ser uma ordem. Principalmente os espíritos elementares. Por que eu estou falando elementar? Porque quando se trabalha com sangue, que é o reino dos animais e até nós estamos num reino animal, de sangue materializado. Então, nós temos que ter a técnica de ter, eu te ordeno que solva, que desmanche. O sangue pode ser solvido na água, né? Se nós colocar, só que essas partículas podem ficar andando pela água, então nós podemos solvê-la totalmente e voltar ao processo etéreo. Como que volta no processo etéreo? Quando eu vou queimando, vou queimando, vou queimando, vou queimando, e as partículas voltam no original. Se eu lançá-los na água, estou fazendo uma química. Lançá-lo nas águas, as águas vão partir as partículas, mas as partículas lá ficarão. Correto sempre é a solução, solvê-los totalmente até que volte ao fluido cósmico universal. Tudo que é queimado, tudo que vira gases, tudo que se transforma da matéria para o fluídico, ele volta à matéria original. E da mesma forma que ela está falando aqui, vou continuar essa mesma ideia. Quando nós falamos de sangue, tem que solver o sangue. Mas, e se esse trabalho foi feito no ouro? Olha que chique. Pode ser feito? Pode. Existem elementares do ouro? Existe. Mas será que seria positivo o trabalho elementar no ouro? Poderia ter sido colocado 7 pecados capitais. Olha só. Né? Quando vocês tiverem um tempinho, dá uma olhada no seu celular e pergunte quais são os pecados capitais. Você vai encontrar se aí uma família pode ter sido vinculada pelo vínculo do sangue. Mas vamos supor um trabalho negativo dentro do ouro, numa corrente, numa coroa, qualquer coisa, desde que tenha ouro. E ali a ordem dada seria para que ali nascesse a ganância, o orgulho, a vaidade, a luxúria, até o erro total daquela família, na ganância do ouro do poder. Então, você pode entender que o trabalho pode ser feito de várias maneiras. Pode ter sido feito no ouro, pode ter sido feito numa roupa, numa pena, numa cabaça. Não existe algo que não possa ser. O que o médium tem que ter é o conhecimento. Ele está no mineral, ou ele está no vegetal, ou ele está no reino animal, ou é a forma pensamento humano. É só isso. Vocês estão conhecendo o mineral, o vegetal. A mesma coisa que a pessoa vai trabalhar numa planta venenosa. Vamos supor que há 400 anos atrás, você não tinha o que fazer e usou a cicuta. Usou as plantas que matam. Então, o que acontece com isso? A pessoa se vincula o perispírito ao veneno. Ao veneno. É uma transferência do veneno. Então, o médium, para solver, ele tem que pedir que tire a toxina. Fluidos tóxicos. Fluidos que trazem o veneno. Fluidos que nos trazem a doença, que acarreta o nosso fígado. O fluido é igualzinho o remédio que você toma e depois você fica com problema no fígado. É o mesmo processo. É o mesmo mecanismo. O que é invisível é o mesmo do que tomar um remédio em forma de pastilha e que ele vai te fazer o mal. É o mesmo processo.
Só que um você vê a pastilhinha e você toma, sabendo que você vai ficar doente quando você tomar muito tempo. E da mesma forma, será a transferência do fluido. Você faça uma analogia com isso daí. Você toma um remédio que tem efeitos colaterais. Você recebe um fluido que terá um efeito colateral. Quer dizer, o perispírito sofrerá condições de doença e de enfermidade de um efeito. Toda causa tem um efeito. Então, o que médium tem que ter? Discernimento, conhecimento das leis que vivem em nós. Nós somos sujeitos. Nós temos aí o veneno da cobra. Nós vamos tomar um antídoto, caso contrário, a gente morre. Existem tantas outras doenças que, se nós não tomarmos um antídoto, nós ficaremos doentes. Isso vai acontecer sempre. E o médium tem que ser ativo, rápido e eficiente. Quais são os meios? Fogo, água, terra, ar, os elementares. São os elementares. Os elementares das plantas, por exemplo. Se nós temos a planta medicinal, os elementares que trabalham na planta medicinal são bons, são generosos. Essa química que eles fazem nas plantas para nos aliviar, nos acalmar, nos tranquilizar, é uma química. A planta tem um efeito que vai elaborar em nós um bem-estar físico. Mas se você se alimentar de uma toxina, você vai ficar doente. É essa reação entre o bem e o mal. Tudo existe esses dois lados, o bem e o mal. É preciso que o médium esteja apto e pronto para solver as energias intoxicantes, que neutralizam. Vou apenas comentar, porque vocês vão ficar ligeiros depois dessa aula. Se alguém te engessar, colocar você no gesso, colocar você no cimento, é a mesma coisa. É uma história bíblica que fez as pessoas virar sal. Quer dizer, fez elas ficarem duras, empedradas, virou sal. Isso, se a pessoa mentalizar forte, corajosa, com um efeito físico, ela pode te fechar com um gesso invisível, porque o gesso tem os elementares do gesso. E eles vão trabalhar e vai fazer o quê? Vai cristalizar. Quer dizer, aquilo que é mole fica duro. Quem trabalha com gesso vê. É um gessos rápidos, menos de 10 minutos ele endurece. As resinas transparentes, elas ficam duras. Então, é uma questão somente de inteligência. Inteligência contra inteligência. É isso daí. Essa é 007, entendeu? Achar saída rápida, eficiente, emergência. E pronto, é isso que médium tem que fazer. Porque a maldade, ela é grande. A maldade hoje que nós temos na Terra é muito grande. As pessoas se dedicam mais ao mal do que à bondade, do que à misericórdia. Então, nós estamos vivendo um mundo onde impera os fluidos negativos. E médium tem que estar acordado, despertado e viver feliz. Muito feliz. Sabe por quê? Porque nós somos cristãos. Isso é uma bênção. Isso que eu estou falando aqui é o cristianismo. O que antigamente chamava de ocultismo. E que Jesus, só os sacerdotes do Egito, das grandes igrejas e de várias religiões, só eles poderiam usar. Se você olhar na internet o Islã, você vai encontrar os médios tudo rodando, tudo na linha dos ventos. Você vai encontrar na Umbanda, no Candomblé, tudo rodando, tudo rodando. O que é? É uma evocação dos espíritos elementares dos ventos. Só que médium tem que ter esse conhecimento. Ele tem que saber, ele tem que entender,
Por isso que eu digo, o médium tem que estudar, tem que buscar o conhecimento, porque é o conhecimento que nos liberta. Nós não podemos ser intoxicados, nem fechados. Nós temos que ser livres, livres para vencer. Nós temos que ter a liberdade do espírito. Uma boa noite para todos e até a nossa próxima aula. Margot, você poderia fazer a prece? Neste momento de estudo, de compreensão, onde nós, Senhor, estamos à procura da nossa reforma íntima, que estamos à procura do conhecimento, do entendimento, do contato com a espiritualidade maior, onde estamos, Senhor, cheios de vontade de se automodificar, para sermos dignos de ser criado à vossa semelhança. Nós elevamos nossos pensamentos até ti e rogamos-te a centelha divina. Toque em nós, Senhor. Toque o seu amor em nossa alma, em nosso ser. Que nós possamos, neste momento, nos elevar até ti, te reconhecer como Pai, Criador do Universo, que nos dá a força para nos automodificar, que nos dá a luz para termos, Senhor, a certeza de um novo caminho. Te pedimos, Pai amado, que permita que aurimos todas essas energias cósmicas. Rogamos-te, Deus Pai, permissão para rogar aos espíritos bons, aos espíritos de luz, aqueles que se interessam por nós, que venham em nosso favor. Que se faça presente nosso anjo de guarda, nossos guias e protetores. E rogamos aos céus, rogamos a proteção divina, rogamos a Jesus, rogamos aos espíritos cristãos, evocamos os bem, evocamos guardiões, evocamos defesa, evocamos todos aqueles que fazem parte do nosso caminhar, que trabalham conosco. E pedimos permissão a Deus para abrir o nosso portal de amor e luz. E que esta luz maravilhosa, que emana de Deus, que emana do cosmos, que emana do sol, da lua, de Cristo, da espiritualidade maior, adentre o nosso lar, toque a nossa vida, traga a paz, traga a força, traga o equilíbrio. Permita, Pai amado, que possamos abrir nossas bacias, a consolação, a regeneração, aonde possamos, Senhor, buscar os nossos erros do passado. Nós te pedimos permissão, Deus Pai, para socorrer aonde passamos, aonde deixamos os rastros de sangue, de dor, de desespero, de maldade. Te pedimos, Deus Pai, que tu permita que dentro da lei da destruição, nós destruímos o nosso próprio mal sobre a terra. Destruímos nossos pactos de sangue, destruímos nossos pactos de maldade, destruímos tudo aquilo, Senhor, que fizemos contra os seres humanos, contra a natureza, contra a água, contra o solo, contra, Senhor, o bem, a família, o cristianismo. Pedimos-te força, Senhor, neste momento, para puxar, desmanchar, desmagnetizar, destruir
todo o mal que nós fizemos sobre a terra, de uma vida, 2, 3, até onde tu permitir, Senhor, ou até onde as nossas forças nos levarem, para exterminar, destruir todo o mal que desejamos e que deixamos sobre a terra. Pedimos-te, Senhor, todos os nossos guardiões, nossos índios, nossos preto velho, nossos caboclos, pedimos as nossas equipes, pedimos a Mãe Santíssima que com seus guardiões, aqueles que defendem a humanidade, possam nos ajudar a buscar, estejam encarnados ou desencarnados, aqueles que prejudicamos, e nós possamos livrá-lo de nossa própria maldade. Livramos todos aqueles do nosso passado, da nossa própria maldição, do nosso mal olhado, dos nossos maus pensamentos, da destruição das famílias, da destruição da moral, da destruição da ética, da destruição dos bens materiais, da destruição do amor. E nós pedimos perdão para todos aqueles que nós erramos e convidamos todos eles a se redimirem. Convidamos todos eles a saírem desse desespero do amor perdido, ferido, sofrido. Todos eles nós pedimos neste momento a força astral. Pedimos a força de todos os nossos guardiões, para que possam trazê-los, para que eles saiam dessa obsessão, para que eles saiam da dor, do desespero, do ódio, da maldade, da desavença, da desgraça. Nós diluímos, solvemos, diluímos todo o mal que fizemos sobre a terra, sobre todos os seres da criação de Deus. Com a permissão de Deus, nós tiramos dos elementares, dos minerais, dos vegetais, do animal, do humano, todo o nosso mal e dissolvemos. Queimamos a muitos graus, quantos graus for necessário, para tirar todo o fluido de ódio, todo o fluido de dor, todo o lamento, toda a tristeza, toda a subjugação, todo o ódio, para tirarmos, Senhor, toda a escravidão da alma. Permita, Deus Pai, que destruímos a escravidão da alma, a escravidão da inteligência, a escravidão do pensamento. Tu nos criaste livre para progredir. Por isso nós estamos nos livrando das nossas próprias algemas, das nossas próprias peias. E limpamos, e tiramos, e quebramos, e desmanchamos, com a permissão de Deus. Rogamos a espiritualidade maior, que venha em nosso favor. E pedimos, Senhor, a força do bem, a força da verdade, da magnitude que emana de Deus, para nos ajudar. Pedimos-te, Deus Pai, que tu permita que busquemos todas as virtudes e que rogamos a São Francisco que nos ensine a transformar todo mal em bem, todo desespero em esperança, todo desamor em amizade, todas as obsessões em livre, e livre todos nós, Senhor, para nos desfazer do nosso próprio mal. Nos ajude a lavar as almas, encarnadas e desencarnadas. Pedimos as forças das águas, as águas puras, cristalinas,
os fluidos da água do nosso corpo, do ambiente, a água que bebemos, a água dos rios. Rogamos que venha todas as bênçãos e venha lavando o nosso próprio mal. Venha lavando nossos lares, nossa vida, nosso presente, nosso passado. Com a permissão de Deus Pai de infinita misericórdia, nós pedimos que essas águas lavem a matéria e o espírito. Lave os perispírito, lave as mentes, lave as formas pensamento, lave as criações das mentes, todas as criações que causaram mal sobre a terra, todas as criações que maldizem, todas as criações mentais sejam limpas, diluídas, desmagnetizadas, organizadas para o bem. Rogo-te, Pai amado, que tu permita que possamos pedir aos nossos amigos espirituais que tragam os fluidos bons, refazedores, calmante, fluidos de fé, de desenvolvimento, de equilíbrio e de justiça. Pedimos-te justiça, Senhor. Pedimos-te forças para orar e realizar. Pedimos-te, Senhor, que nos traga a temperança, para que nós possamos conhecer e saber distinguir o certo do errado, o bem do mal. Permita, Pai amado, que a nossa inteligência flua para o bem, para a luz, para a verdade, para o conhecimento. Que sejamos, Senhor, iluminados em nossas decisões. E neste momento te rogamos para recolher todos esses espíritos que estavam conosco, que nos ouviram, todos aqueles que participaram de nossa prece, de nosso trabalho de hoje, ou que ficaram em nossas bacias, que sejam socorridos neste momento, levados às escolas de evangelização, aos jardins de prece, aos prontos-socorros, aos educandários, às clínicas psiquiátricas, onde cada um possa receber o socorro necessário. Socorre as crianças, Senhor. Pedimos-te, Senhor, pelos drogados, pelos bêbados, por todos aqueles que ainda não encontraram o equilíbrio. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Mãe Santíssima. Envie toda a luz e que todos sejam arrebanhados, levados, amparados. Com a permissão de Deus, fechemos todos os nossos laboratórios de trabalho, da nosso estudo e prece da terça-feira, deste horário da noite. Que tudo volte aos padrões originais da criação divina, encontre a paz e o equilíbrio. Fechemos nossos portais, levemos nossos pensamentos a Deus, subimos, vamos nos pôr junto da espiritualidade maior, da força, da luz, da harmonia, do equilíbrio, que emana de ti, Senhor, que preencha nosso corpo, nossa alma, nosso perispírito, preencha nosso lar, nossa família. Bendito seja tuas bênçãos, bendito seja a luz que emana de ti. E assim nós encerramos os nossos estudos e a nossa prece da noite de hoje. Graças a Jesus e graças a Deus.